vamos ler agora Êxodo 20, versículos 16 e 17, terminando então, Deus assim permitir, essas 10 palavras da lei, os 10 mandamentos. Esse foi o acampamento que eu mais gostei de mocidade que eu vi, principalmente por causa do preletor. Mais as palestras. Pastor é assim, né, Eduardo? Só gosta de fala, né? Não gosta de brincadeira, né? Abençoado até agora tem sido. Esperamos que Deus continue nos abençoando todas as coisas aqui. Para aqueles que vão hoje, né? Até o final da noite, os que vão amanhã, até o próximo dia. A palavra de Deus nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Nós temos mostrado esta relação tão íntima entre a graça de Deus e a lei. Hoje à tarde nós falávamos que a graça de Deus ela tem duplo aspecto. A graça especial de Deus, que se manifestou para os crentes em Cristo Jesus, ela tem um aspecto justificador, que nos foi garantido através da morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos livrou de uma das consequências do pecado. Quem esteve lá embaixo lembra, né? Qual foi a primeira consequência do pecado? Que a graça de Cristo nos redimiu dela. A culpa do pecado, a punição que deveríamos de sofrer em nós mesmos, esta culpa foi sofrida em Cristo. Mas nisso também a graça está relacionada com a lei. Por quê? Porque Cristo, ele cumpriu a lei, conforme está em Mateus no capítulo 5, no versículo 17, para que pelo seu cumprimento da lei, não apenas em sua vida, mas também, principalmente em sua morte, ao cumprir a pena da lei que era contra nós, ele nos propiciou justificação, e através da justificação ele nos concedeu a adoção. Somos agora filhos, e é neste ambiente de filhos que habitam na casa de um pai amoroso e santo que somos agora educados. A graça tem uma função justificadora, mas a graça também tem uma função santificadora. É isso que diz o apóstolo Paulo quando escreve a Tito, que a graça de Deus se manifestou a todos os homens, educando-nos. A graça nos educa na justiça, dando-nos capacidade de vivermos neste mundo de forma sensata, de forma pura, de forma justa, de forma piedosa. Então, a ressurreição de Cristo garantiu este aspecto santificador da graça, porque Cristo não apenas morreu por nós para cumprir a lei, mas ele subiu ao mais alto céu e foi entronizado à destra de Deus Todo-Poderoso e nos concedeu a dádiva do Espírito Santo, que implanta a lei de Deus no coração, porque o nosso coração se tornou as tábuas de Deus, nas quais Deus escreve a sua lei com o seu dedo, que é o seu Espírito. O Espírito Santo escreve a lei de Deus em nós. Isso é santificação. No entanto, a santificação, diferentemente deste aspecto justificador da graça, ela tem um caráter progressivo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala deste progresso que é de glória em glória, um contínuo crescimento na transformação, primeiramente da parte mais íntima do homem, que é o seu coração. O coração não é a fonte dos sentimentos, é o nosso ser interior, o nosso homem interior. Em seguida, os reflexos do coração no nosso comportamento ou no nosso caráter, por fim, a personalidade e, em última instância, as ações. Falamos então que Deus, ao nos chamar para essa esfera da graça, a fim de nos santificar pela sua lei, Ele nos apresenta primeiramente o modo adequado de nos relacionarmos com Ele. Em segundo lugar, Ele nos apresenta o modo adequado de nos relacionarmos com o próximo. E tudo isso visa a integridade do homem ou do novo homem em Cristo.
Nisto consiste ser nova criatura. A nova criatura, através da obra de Cristo, da redenção que foi consumada, a nova criatura, através da obra de Cristo, por meio da aplicação da redenção em nós, progressivamente, através do ministério do Espírito Santo. Vimos então, a partir do versículo 12, essa chamada segunda tábua da lei, que descreve de que modo amamos o nosso próximo como a nós mesmos, que Deus santifique, em primeiro lugar, os nossos relacionamentos, porque alcançamos integridade no relacionamento com o outro absoluto que é Deus, e com o outro finito e criado que é o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. E ao nos relacionarmos com o outro que é a imagem e semelhança de Deus, Deus manifesta a sua glória em nós, que nada mais é do que a manifestação dos atributos de Deus naquelas criaturas que foram feitas para refletir, espelhar a sua imagem. Relacionamentos. Em segundo lugar, a santificação da vida. Em terceiro lugar, a santificação da fonte da vida. E em quarto lugar, a santificação dos meios que possibilitam e preservam a vida. E agora? Agora, nesses dois últimos mandamentos, nós temos aí, digamos assim, a lapidação final dessa pedra preciosa que somos nós nas mãos de Deus. Fernando de Gero gosta de falar assim, né? Ou varão impoluto e sem jaça. Já viu essa palavra? Já falou isso com você? Já, como uma fase aqui? O que é sem jaça? Jaça são os pequenos defeitos de uma pedra não lapidada. Então, quando você vai lapidando a pedra, você vai tirando aqueles defeitos, tirando a jaça, a pedra vai mostrando todo o seu valor, todo o seu brilho, todo o seu fulgor e toda a sua preciosidade. E para Deus tirar a última jaça não é um cabeleireiro do Espírito Santo, não. Para Deus tirar a última jaça que macula a corrupção, por meio da corrupção do pecado, a imagem de Deus em nós, Deus então vai tratar com a boca e com o coração, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O 9º mandamento, a santificação dos lábios. O 10º mandamento, que chega ao ponto mais interior do homem, a santificação do coração. Podemos dizer que Deus começa pela santificação de nossas mãos, ao santificar nossas ações, a santificação de nosso corpo, ao santificar nossa vida, nossa sexualidade e tudo aquilo que diz respeito à preservação do corpo por meio do trabalho. E agora Ele santifica a parte de nosso ser que expressa o nosso íntimo, que é o lábio, e através disto Ele santifica o coração. Percebam, meus irmãos, que a ordem dos mandamentos vai exatamente no inverso da ordem que julgaríamos ser lógica, né? Porque para nós parece ser mais lógico começar no coração e terminar nas ações. Mas Deus nos santifica, nos disciplinando pelo hábito do bem, das ações, passando pelos lábios e chegando no coração. Relacionamentos, vida, fonte da vida, propriedades, lábios e coração. Este é o homem segundo Cristo, a imagem de Deus, o homem íntegro que Deus projetou para que sejamos. E aquele que começou a boa obra em vós haverá de completá-lo até o dia da vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Santidade nos relacionamentos, santidade na nossa sexualidade, na nossa família, santidade em todas as áreas da vida, passando pelos lábios e chegando à fonte da vida, que é o coração. Vejamos então que podemos extrair daqui o primeiro destes mandamentos que estudaremos nesta noite: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Sabemos que a aplicação imediata deste mandamento no contexto do Êxodo é o testemunho jurídico. Uma pessoa podia dar contra alguém ou a respeito de alguém, melhor dizendo, para acusá-la de algum pecado. Mas como vimos, de acordo com a interpretação correta dos mandamentos, este pecado que aqui é proibido aponta para toda uma espécie de pecados que envolvem os nossos lábios e a purificação dos lábios, segundo a vontade de Deus.
De acordo com o nosso breve catecismo, ou melhor, nosso catecismo maior, o 9º mandamento, ele diz respeito, em primeiro lugar, a preservar toda a verdade na relação entre os homens. Em contrapartida, meus irmãos, o mandamento está nos ordenando a evitar toda mentira. Mas quando nós falamos de verdade e mentira, nós entramos num campo complicado, né? O que é a verdade? Essa pergunta está na Bíblia, sabia? Quem fez essa pergunta? O que é a verdade? Pilatos, diante da verdade, ele fez essa pergunta. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, estava diante de Pilatos, e Pilatos pergunta: o que é a verdade? E essa pergunta, meus irmãos, deve ser primeiramente respondida por nós. E para entendermos o que é verdade, devemos entender o que é mentira, e vice-versa. Quando falamos da verdade, a verdade, essa palavra tem pelo menos 3 sentidos, pelo menos, os sentidos mais básicos. Em primeiro lugar, a verdade é a expressão de quem Deus é. E por isso Jesus não diz eu digo a verdade, ele diz eu sou a verdade. E Deus é a verdade. A verdade é a expressão do próprio ser, do qual todas as coisas derivam pela criação e nele subsistem pela providência e são redimidas pela redenção. Deus é a verdade, no sentido que nós falamos ontológico. Palavrinha esquisita, né? Não é antológico, não, é ontológico. Deus é a verdade essencial. No entanto, nós, por não sermos parte do ser de Deus, e além disso, por estarmos contaminados pelo pecado, não temos acesso direto à verdade substancial que é Deus. Temos esse acesso direto. Então nós falamos também da verdade no sentido do conhecimento que temos dela, a verdade no sentido epistemológico, que conhecemos. Nesse sentido, a verdade é simplesmente uma correspondência entre fatos e palavras. Isso é verdade. É a correspondência entre aquilo que é e aquilo que se diz. Então, quando eu digo eu estou no acampamento Ebenezer, esta declaração corresponde com um fato, e este fato é real. Portanto, nós dizemos, no sentido de conhecimento, que isso é verdadeiro. Mas o ponto que aqui é tocado não é nesse sentido, na verdade, como correspondência entre fato e palavra, entre linguagem e realidade, mas a verdade no sentido ético, moral, porque estamos falando da lei moral. Veja que, com relação à verdade da lei moral, nós podemos até nos equivocar. Eu posso falar uma coisa que é verdade, segundo aquilo que eu vi, mas não ser verdade no sentido epistemológico. Por exemplo, tiro meus óculos, quem está ali atrás? Aí eu falo, está ali atrás é o reverendo de Alimento. Está lá, estou vendo os óculos, mas aqui eu só vejo um vulto, vejo um fantasma ali. Nem os óculos dele eu consigo ver. Então percebam, meus irmãos, aquilo que eu estou percebendo pode não corresponder com o fato, como eu disser ali. Quem está ali tirando as horas? Ali é o Daniel. Eu não estou mentindo, percebe? Isso não é uma verdade no sentido de conhecimento, mas não é uma mentira. Porque quando nós falamos da verdade no sentido moral, o que está envolvido aqui é a questão do uso que fazemos das informações para destruir a glória de Deus, maculando os nossos relacionamentos e principalmente denegrindo o próximo, ludibriando o próximo e seduzindo o próximo. Se nós formos assim muito detalhistas nas palavras da serpente em relação à tentação que ela provocou ali contra Adão, e também contra o nosso Senhor Jesus Cristo, nós perceberemos que Satanás não falou mentiras no sentido de conhecimento. Ele não citou verdadeiramente a palavra no deserto. Ele mentiu em alguma coisa. Deus, na verdade, tinha o poder de dar ordem aos seus anjos para segurar Jesus? Tem ou não tem esse poder? Deus e Jesus tinham o poder de transformar pedras em pães? Aquilo é bíblico? Ele mentiu? Mentiu. Porque nós usamos muitas vezes o sentido da palavra verdade no sentido simplesmente epistemológico, de conhecimento, como se a verdade fosse uma simples e mera correspondência entre dados da realidade e um discurso. E a verdade no âmbito moral vai muito além disso. A verdade envolve a mentira envolve dissimulação.
envolve um jogo de sedução, de ocultar partes e de revelar outras, de induzir ao erro e mesmo de usar uma verdade de forma nua e crua para provocar reações pecaminosas no outro. Ou você não conhece pessoas que dizem só a verdade e pecam todas as vezes que a dizem? Eu conheço gente assim, só fala a verdade e arrebenta com todo mundo. Esse tipo de verdade é contrário ao mandamento, é contrário à lei de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo em Efésios declara de forma muito explícita que devemos dizer a verdade em amor, porque a mentira não é simplesmente uma inverdade epistêmica, mas a mentira pode até ser uma verdade epistêmica, mas com intenções malignas no coração. De nada valeria termos uma exatidão conceitual se o nosso coração fosse maligno e usasse essa exatidão conceitual para levar os outros ao pecado ou ao erro. Quando eu observo a tentação de Satanás, ele faz isso, ele usa conceitos que são correspondentes com a realidade, mas em tudo ele mente, porque ele não é sincero, ele não é honesto. Ora ele oculta partes das coisas, ora ele diz o que não convinha, ele faz uma manipulação como uma serpente sagaz para tragar o homem, em especial a mulher, na sua armadilha falaz, aparência de verdade. Então devemos tomar cuidado com os nossos lábios, mas para que tenhamos consciência de que aquilo que está nos nossos lábios corresponde com a vontade de Deus, o que deve vir aos lábios é aquilo que corresponde a um coração cheio do Espírito Santo. É por isso que é muito difícil falar a verdade. O homem natural, até quando fala a verdade, mente, porque ele fala para destruir, porque ele fala para manchar, porque ele fala segundo os seus próprios interesses egoístas, porque ele fala segundo as suas próprias expectativas vãs, porque ele fala para exaltar a si mesmo muitas vezes e denegrir o outro em outros casos. Sempre as intenções e motivações levam aquela verdade simplesmente conceitual e epistêmica tornar-se em mentira, em algo mentiroso. Portanto, em primeiro lugar, devemos estar ciosos de preservar a verdade entre os homens, e para preservá-la devemos sempre zelar pela boa reputação nossa e do outro, mesmo que para isso tenhamos que muitas vezes ocultar os defeitos dos outros. Não, eu estou falando isso porque é a verdade. Fulano é sem vergonha mesmo. A gente adora falar esse tipo de verdade, adora. Mas quando eu estou falando a gente não gosta, não. Não é assim? Isso é verdade? Isso é verdade que está na boca do diabo. O diabo falava isso todos os dias diante de Deus, antes que Cristo subisse e tomasse o seu lugar à destra do Pai, eliminando diante do trono celestial o nosso acusador. Ele ama falar essa verdade. Portanto, a verdade que deve brotar dos lábios dos santos é aquela que preserva a dignidade da imagem de Deus em nós mesmos e no próximo. Devemos, meus irmãos, em primeiro lugar, lamentar sinceramente pelas fraquezas dos outros, e nisto consiste a verdade. Devemos nos entristecer pelos seus pecados e, acima de tudo, encobrir as faltas, a não ser que estas faltas sejam notórias e sejam contrárias ao testemunho cristão e à santidade da igreja. Mas mesmo neste caso, não temos o direito de espalhar as coisas por aí, porque nisso pecamos. O que podemos fazer é orar pelo irmão, e se ele tem pecado contra nós, procurá-lo e seguir os passos da disciplina, que não visa a destruição do outro, mas que visa a restauração pelo arrependimento. Porque, meus irmãos, se Deus agisse conosco com uma verdade tão implacável, todos nós seríamos destruídos diante da palavra da sua boca, porque da boca de Cristo sai uma espada de dois gumes
que é penetrante e desvela verdadeiramente quem somos. E eu não quero ser exposto dessa forma. Alguém aqui gostaria de ser exposto assim? De maneira nenhuma. E Deus não nos expõe. Deus nos ama e nos trata com profunda consideração. Nós, por outro lado, mesmo quando nos julgamos, entre aspas, verdadeiros, denegrimos a Deus ao destruir a imagem dele no outro com nossa língua. É por isso que Tiago, na sua epístola, fala dos malefícios da língua, dizendo que a língua, esse pequeno órgão, é mais terrível do que um fogo abrasador que consome regiões inteiras. A língua é maligna. E Tiago diz claramente que a língua tem este poder de destruir aquele que foi feito à semelhança de Deus, pois denegrimos os nossos irmãos quando falamos dele, mesmo que seja algo fático, mas algo que é dito sem a consideração cristã que convém àqueles que foram perdoados por Deus em Cristo. Esquecemos que fomos perdoados. Naquele capítulo impressionante de Zacarias, quando o povo voltava do cativeiro, depois de 70 anos de sofrimento e purificação, e ali o sumo sacerdote Josué toma suas vestes sacerdotais e adentra no templo, um templo tão pequenininho, feiozinho, que quando acabara de ter sido construído, conforme diz Ageu no capítulo 2 de sua profecia, o povo tinha um sentimento misto. Enquanto os velhos choravam, os jovens riam de alegria, porque os jovens achavam, que maravilha, construímos o templo, e os velhos choravam, meu Deus, que tristeza, esse templo é uma porcaria. Eu me lembro do templo de Salomão, como era glorioso, que templo horrível, o Senhor não é digno disso. Sem contar, meus irmãos, que naquele templo não havia mais arca da aliança, não havia mais os utensílios sagrados, era quase que uma casca vazia, uma construção feia e rota, e sem os utensílios que foram entregues por Deus, segundo uma revelação celestial a Moisés e a Arão. E ali naquela cerimônia humilde de um povinho colonizado pelos persas e medos, entra naquele templo, levando o sangue do sacrifício, Josué, e Satanás fala a verdade. Ah lá, Deus, olha as vestes sujas de Josué, olha o pecado do povo, como ele haverá de espiá-lo, olha como ele é um miserável e desgraçado, que povinho horroroso. Mas a palavra nos diz que o Senhor declara a verdade, porque ele é a verdade. E o Senhor disse a Satanás, não é este o tição tirado do fogo? Ou seja, ele não passou pela disciplina? Que o Senhor te repreenda. Em outras palavras, cale-se, Satanás. Meus irmãos, cuidado com a sua boca. O mandamento nos diz para preservarmos a nós mesmos e aos outros, não apenas pelo dever de lamentar, entristecer e encobrir as fraquezas dos nossos irmãos, mas o dever de manter uma atitude correta para com as boas qualidades dos outros, não desdenhando aquilo que Deus tem feito em cada um de nós, porque todos nós somos importantes e recebemos da parte de Deus dons e talentos que nos dão valor. Eu não valho nada, tá bom, e deixa a pessoa se mover, se condoer naquela depressão, quando não pela inveja somos movidos a aviltar o povo e os filhos de Deus. Fulano tem esse dom, mas não é tão bom assim. Inveja, meus irmãos, a inveja marca a língua mentirosa. A inveja, ela é como um veneno que passa por esta língua mentirosa e atinge os seus alvos, matando suas vítimas, conforme diz Davi no Salmo de número 120. O lábio e a língua mentirosa, meus irmãos, são talvez
o maior dos pecados na igreja. Nós aborrecemos muitos pecados graves e muitos deles não toleramos. Mas como é bom fazer uma fofoca. Como é bom nos sentir melhores aviltando os dons dos outros. No caso do nosso pastoral, vou dizer meus pecados, não estou falando do pecado dos outros, não. Nós, numa igreja grande, uma primeira igreja, somos tentados, né? Uma tentação constante a disputarmos entre nós, pastores, né? E somos tentados pelo diabo e pela igreja, né? A igreja adora nos tentar nisso. Talvez você apanhe um instrumento de Satanás para me tentar nisso. E os outros pastores. Chega um pastor e fala, o reverendo tal faz isso. Aí eu sempre respondo que Deus abençoe, que Ele é melhor do que eu tento sentir isso no meu coração, porque eu sei que eu tenho dons que Deus me deu, que me tornam importante no corpo de Cristo, mas eu sei que eu tenho muito mais falta de dons que só podem ser aprendidos pelos meus amigos, colegas e companheiros do ministério, e que os tornam tão importantes ou mais importantes do que eu. E eu tenho aprendido a admirar o dom dos meus amigos, dos meus colegas. Aí eu olho para o pastor, como esse pastor aconselha bem, que maravilha, que coisa boa. Aí alguém me aconselha, não, aconselha do fulano, ele é muito melhor que eu. Aí eu olho o outro, que pastor que evangeliza, eu quero aprender a evangelizar igual ele. E tenho visto isso que eu quero aprender. Não, mas que pastor que é tão bonito, nunca vou cantar, assim, só no céu, quando os glorificar as cordas vocais. Meus irmãos, temos que perceber nos outros que estes dons da parte de Deus, primeiro, não somos nós não somos nossos dons. Nós somos este coração, que este íntimo do seu ser, que muitas vezes é invejoso, mas que tem que ser transformado pela graça de Deus para ser um coração cheio de alegria e de conforto nos outros também, e nos seus próprios dons, porque nós não somos nossos dons foram nos dados pelo Senhor. Ele é a fonte de nossos dons e talentos, e devemos nos alegrar nestes dons que temos e também nos dons que Deus tem colocado nos outros. E se não fazemos isto, se diminuímos o que os outros têm, também pecamos contra a verdade. E nós, mineiros especialmente, somos mestres de diminuir os outros, né? Mineiro é uma raça difícil, não é o povinho, né? Eu gosto muito de ser mineiro, mas é muito difícil, né? É aquele ser orgulhoso de cabeça baixa, né? Acha que a cabeça é orgulhosa, que é caipirinha assim, mas você acha que está sabendo de tudo. Mineiro não é assim? Tá bom. Né? Aí você chega entusiasmado, olha, não está legal. Né? Entusiasmamos, meus irmãos, devemos ter alegria no dom dos outros. Além disso, o mandamento nos aponta para que também todo exagero contrário, toda bajulação é igualmente mentirosa e pecaminosa, porque ela não visa o bem do outro, mas ela visa de maneira interesseira e egoísta obter, através do elogio fácil, algo do outro. Então não podemos pecar nem pelo exagero, nem pela falta. Não podemos diminuir os dons que Deus tem colocado sobre os outros, nem bajular as pessoas extremamente, para, com isto, obtermos fins proveitosos aos nossos interesses egoísticos. Não podemos também ser manipuladores através da verdade que é colocada segundo o interesse pessoal. E por fim, não podemos nos comprometer com coisas que não somos capazes de cumprir, e muito menos de praticar e ocupar o nosso pensamento com coisas que não sejam honestas, amáveis e de boa fama, conforme nos diz o apóstolo quando escreve sua carta aos Filipenses. Eu também tenho muita dificuldade nesse ponto, e creio que pode ser dificuldade de muitos. Nós temos a dificuldade de falar não. Meus irmãos, nisso mentimos. Você vai fazer isso? Tá, podemos ver. Isso é mentira. Não. Ou então você vai fazer. Eu tenho um problema terrível, a gente vai falar não. Eu comecei a falar sim para tudo. Só que eu comecei a não dar conta de cumprir o que eu falei que ia fazer. E aí eu começo a me embananar tudo. Porque eu vou prometer. Você faz isso? Faço. Faz aquilo? Faço. Você faz isso também? Eu faço. Me substitui amanhã? Substituo. Faço. Aí quando eu via, teve uma vez que eu marquei para pregar 3 vezes no mesmo culto à noite.
Estava marcado na primeira igreja, estava marcado na igreja de São Gabriel, estava marcado em outra igreja. Marquei 3 pregações no mesmo horário. Sim, eu prego, você vai para prego. Eu não vi na agenda, eu marquei 3. Meu Deus do céu, como eu estou embananando? Por quê? Porque eu tenho sido, no meu coração, mentiroso. Eu não consigo falar não, eu não consigo. Está indo além dos meus limites. Eu estou indo além das minhas forças. Deus não me deu a capacidade de ser onipresente, eu não posso. Ou então, não, me avisou, não vou, não quero. Temos essa dificuldade e somos exigidos, por outro lado, cada qual no seu trabalho, nós pastores em nossas atividades, os irmãos nos seus trabalhos, a mostrar um serviço, né? E as pessoas se alegram quando mostrando serviço. E achamos que com isso estamos agradando a Deus. Mentira! Fazemos isso para agradar os outros, não agradar a Deus, porque Deus não exige isso de nós. Caímos em atividades tolas e que nos levam a perder tempo precioso para as coisas corretas e verdadeiramente importantes da vida, porque não sabemos usar nossa boca para dizer: não posso, não vou, não quero. Tão fácil, né? Mas para mineiro é vergonha falar não. Eu tenho notado para nós mesmo, é uma vergonha falar não, né? Parece que a gente está sendo atestado de incompetente. Eu não me sinto assim, né? Quando eu falo não, eu fico até angustiado, fico triste, fico achando que eu pequei. Não, falei não para o fulano, né? O que ele está pensando de mim? Veja, meus irmãos, não devemos nos deixar levar por essas impressões puramente humanas e sociais para nortear nossa palavra, que seja o seu sim, sim, e o vosso não, não. Sinceridade em nossas relações. Portanto, esse mandamento visa evitar em nós o pecado de agravar a verdade pelo exagero, de maneira a prejudicar o bom nome dos outros. O pecado também de agravar a verdade em questões públicas, já falamos disso nesta manhã, sobre as dificuldades que envolvem a vida jurídica, não só os advogados, né? Porque a pessoa acha que advogado mente, mas alguém está pagando para mentir. Né? Então quem paga mente junto com ele. Não é isso? Alguém sempre paga. Né? Só advogado que está bom, ele está mentindo o que ele quer. É você que pagou para ele fazer isso, não. Então devemos ter cuidado nessas questões de testemunho também na justiça. O pecado de dar falso testemunho e de providenciar para que outros o tenham. O grande mal de se opor à verdade conscientemente. O pecado de proferir palavras injustas contra alguém. E qualquer quebra da distinção absoluta entre o certo e o errado. E com isso eu concluo esta primeira parte desse mandamento, que é o 9º mandamento. A maior gravidade com relação ao pecado da mentira encontra-se na distorção da realidade que tem sua fonte e fundamento no próprio Deus. Conforme diz Isaías, ele declara que há homens pervertidos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E nós ficamos imaginando, quem são esses homens pervertidos que fazem isso, bem? Somos nós. Eu, como pastor, vejo isso todo dia. Como crente, eu vejo isso na minha vida. Como pastor, eu tenho agora um olho clínico para perceber isso em mim, né? O médico, sabe achar doença nele toda hora, não é? Quem é médico aí mesmo? Sabe as doenças, diagnostica a si mesmo, né? Então, como pastor, eu fico diagnosticando. E diagnostico isso nas pessoas o tempo todo. Como nós somos céleres em chamar o mal de bem e o bem de mal. E a teologia chama isso de autojustificação. É uma maneira de tratarmos o pecado e de expormos o nosso pecado de forma que ele pareça inocente, inócuo, quase uma virtude. Toda hora a gente ouve isso. Não é verdade, Renato? Não é verdade, Renato? As pessoas vão o quê? Contando a coisa, mas já auto-justificando. É difícil alguém chegar para um conselho do pastor e falar: pastor, eu pequei. O que você fez? Eu fiz isso. Eu nunca tive uma pessoa para aconselhar que fez isso. Pastor, eu pequei. O que eu faço agora? Eu transgredi um mandamento que eu fiz isso. Aí você fala assim: pastor, eu fiz tal coisa.
Mas assim, pastor, você tem que entender, eu fiz por causa disso, como se ele estivesse fazendo sua própria defesa diante de Deus, né? E se o pastor o absolvesse, essa coisa é ranço católico, né? Se o pastor absolver, ele é absolvido por Deus. Meus irmãos, Deus é a própria verdade, não há como enganar aquele que não admite sombra de variação ou defeito. Quando lidamos com o pecado no outro ou em nós mesmos, a forma mais rápida de encontrarmos saúde espiritual, cura para as nossas mazelas e restauração total é sermos sinceros diante de Deus. E quando falamos de sinceridade diante de Deus, já nos lembramos imediatamente de Davi, homem segundo o coração de Deus, sincero. Olha, eu fico impressionado com Davi, como ele era sincero, porque parece que é algo óbvio, né? Davi adultera, não sabemos se ele violentou aquela mulher, ou se aquela mulher consentiu em adulterar com ele, mas provável até que ele tenha constrangido aquela mulher de alguma forma violenta, ou constrangimento moral, ou por força, é o mais provável, mas ele comete este pecado terrível, faz todo um planejamento de um homicídio premeditado, vil, hediondo, qualificado, mata um soldado fiel e valoroso, um dos seus guerreiros, e depois, na lista dos grandes guerreiros de Davi, ali está elencado o nome de Urias, o Heteu. E passado já quase um ano daquele episódio, porque ela engravida, e Natan vem ter com Davi depois que o menino tinha nascido, então quase um ano, 9, 10 meses, um ano, não sei. As coisas tinham se resolvido no coração de Davi, o pecado já havia se cauterizado, esquecido. Davi não perdia noite de sono, Davi estava feliz da vida, com uma nova esposa no seu harém, com um filhinho novinho para ele brincar, tudo muito bem, tudo muito bonito. Chega o miserável, né, na concepção do pecador, do Natan, com toda a sabedoria profética, e confronta Davi. Mas eu fico impressionado com a reação de Davi. Davi fala: eu pequei, eu mereço morrer. Eu nunca vi isso no gabinete pastoral. Eu pequei, eu mereço morrer. Você já viu isso, né? Eu nunca vi. Pastor, eu estou aqui porque eu pequei, porque eu mereço morrer. Meus irmãos, que homem sincero e verdadeiro. Ele reconheceu a verdade, tão logo a viu, e pela contemplação da verdade ficou evidente a treva na qual ele estava metido e envolvido em todo o seu ser, e diante disto não coube a ele justificar, nem dar, mas também você tem que entender, Natan, vejam a diferença de Davi para Saul. Saul, você sacrificou, Saul era para sacrificar, mas você tem que entender, Samuel, você demorou, o povo estava preocupado, a justificativa, eles iam embora. Aí Samuel, se fosse um pastor banana, às vezes nós somos bananas, você tem razão, você devia ter feito isso mesmo, né? Você agiu até virtuosamente, acho que eu tenho que te recompensar. Porque Saul tentou levar Samuel na lábia, tal como a serpente conduziu à ruína nossos primeiros pais e nos tem conduzido ainda hoje, quando damos ouvido à mentira. Davi simplesmente afirmou sinceramente: eu pequei, eu mereço morrer. Meus irmãos, diante dos 10 mandamentos, o que nos cabe fazer a não ser falar como Davi? Senhor, eu pequei. Você não sentiu em nenhum momento desses dias nessa posição de Davi? Se não sentiu, fique preocupado. Peça o Espírito Santo na sua vida. Peça que Deus te dê a presença dele para te convencer do seu pecado. Porque em cada um destes dias eu tive a clara consciência de que eu pequei, eu mereço morrer. Mas Cristo morreu por nós. Cristo assumiu a consequência do nosso vil pecado. E nisto encontra-se a verdadeira verdade. Assumir que o bem é o bem e reconhecer que o mal é o mal, de não justificarmos quem nós somos, o que fizemos, de estarmos prontos a reconhecermos nosso erro, não apenas diante
de Deus, mas de reconhecermos diante do irmão. Quantas vezes o irmão vem nos confrontar, arguindo-nos os nossos erros, e nós, por uma teimosia arrogante, justificamos, quando Deus quer que falemos apenas uma coisa: meu irmão, sinceramente, eu pequei, me perdoe. Como essas palavras são poderosas, meus queridos, para restabelecer relacionamentos, para reconstituir aquilo que foi quebrado pelo pecado e pela falta. Apenas isto. Não foi em vão que Isaías, na contemplação da manifestação teofânica de Deus, em Isaías capítulo 6, ao ver a santidade de Deus, que nem mesmo os serafins podiam contemplar, tendo em vista que cobriam o próprio rosto para não ver a glória e a plenitude do Senhor, Isaías declara: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, de um povo que não reconhece o seu pecado, de um povo que por suas desculpas vis quer fazer de Deus mentiroso, chamando o mal de bem e o bem de mal. Portanto, meus irmãos, não se engane, de Deus não se zomba. Não temos como negociar com Deus. Não seja como Saul, que quis fazer o papel do advogado, tentando levar Deus na lábia. Não há possibilidade disso, porque Ele é a própria verdade. Diante de Deus cabe ao homem, como fez Daniel, corar de vergonha e falar: Senhor, a nós cabe a vergonha, o vitupério, a humilhação, e ao Senhor cabe a glória, a misericórdia e o perdão. Dê a Deus o que é devido a Ele com os seus lábios. Os 10 mandamentos então encerram apontando para nós a fonte de todo o nosso ser, o nosso coração. E é do coração que procede a cobiça e o mal, e toda a malignidade que nos leva a pecar contra o próximo, com os lábios, com as ações, em nossa sexualidade, em nossas relações, a pecar contra Deus, transgredindo o seu culto, maculando o seu nome, conspurcando o seu sábado, desobedecendo a sua lei. A palavra então se volta de maneira poderosa para o coração e fala do desejo, da cobiça, da concupiscência da carne, da concupiscência dos nossos olhos, da soberba da vida, do amor pelas coisas do mundo, e da forma como Deus trata isto em nós, a fim de que esta natureza pecaminosa seja destruída gradativamente, até que em nós se faça perfeito dia para a glória do Pai. De que maneira Deus faz isso? Em primeiro lugar, meus irmãos, pelo contentamento. Você é uma pessoa contente? Nós às vezes achamos que estar contente é estar rindo para os outros, não é propaganda de creme dental, né? Estou contente, estou rindo para todo mundo. Isso não é contentamento. Contentamento é a satisfação do coração com Deus, com a sua providência, com aquilo que Ele tem te dado, quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas más, mesmo em face de momentos tristes, mesmo em meio a dores e lutas, estamos plenamente convictos de que Deus cuida de nós e de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Contentamento é aquilo que Jó, pela obra do Espírito Santo, experimentou em seu coração, quando declarou, após perder todos os seus filhos, todos os seus bens, a saúde física, e ele declarou que bendito seja o nome do Senhor. Isso é contentamento. O contentamento, portanto, nos livra da murmuração, nos livra da cobiça, do desejo desenfreado pelas coisas, de ir além daquilo que Deus tem nos dado, da inveja daquilo que Deus tem concedido aos outros, de nos julgarmos melhores do que os outros, ou menores do que os outros, e assim queremos humilhar os demais para nos sentirmos bem, para elevar a nossa
autoestima, o nosso ego decaído. O contentamento é estarmos satisfeitos com aquilo que somos em Deus, com aquilo que Ele nos dá pela sua graça e com aquilo que Ele tem produzido em nós para a sua glória. É por esta razão que o autor da Epístola aos Hebreus, falando sobre o contentamento, declara em Hebreus 13:5: seja a vossa vida sem avareza, ou seja, sem este desejo imoderado pelas riquezas e pelos bens materiais. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Deus tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O maior contentamento, meus irmãos, é preenchermos nossa vida em Deus, é termos nosso coração totalmente voltado para o Senhor, conforme lemos nesta manhã no Salmo 37, que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Agostinho faz uma interpretação muito interessante desse versículo. Ele diz que Deus aqui é o objeto do nosso agrado. Não é agrada ao Senhor, ou seja, faça coisas que sejam agradáveis a Ele, para que Ele te recompense. Não é isso que quer dizer o versículo. Mas que Deus seja aquilo que preencha a sua vida, que te dê contentamento, que te dê genuína alegria, esperança e felicidade. E quando você encher o seu coração de Deus, o seu coração estará satisfeito e preenchido, porque somente o coração preenchido por Deus é um coração contente. O grande filósofo, sábio, matemático Pascal, um cristão piedoso, dizia que o homem tem um vazio em seu coração do tamanho de Deus. Somente Deus pode nos conceder verdadeiro contentamento. Com isso não queremos dizer que buscar as coisas que preencham a nossa vida, com prazeres que Deus também nos concede, seja esta busca pecaminosa, de maneira nenhuma. Porque para isso mesmo Deus nos coloca no mundo, para cumprirmos nossa vocação. Mas o que queremos dizer é que estas coisas não podem nos preencher se elas estiverem destituídas do genuíno contentamento espiritual que provém do nosso Senhor. Devemos estar satisfeitos em Deus. Cantamos na igreja que Cristo satisfaz. Será que Cristo tem sido a satisfação da sua alma? Seja sincero com você mesmo. Você tem buscado satisfação em Cristo? Ou você tem buscado satisfação neste mundo, nesta vida tão transitória, nestes prazeres efêmeros da juventude? Qual tem sido a sua satisfação? Se você se satisfizer em Cristo, haverá de fato contentamento no seu ser. E por meio deste contentamento, o Espírito Santo moverá a sua vida para refletir a imagem de Deus como reflexo da sua glória. Você perceberá que cumprir os mandamentos não é um fardo pesado, mas é uma vocação prazerosa, um privilégio bendito, uma liberdade dos santos. Mas enquanto você viver um cristianismo farisaico, cristianismo para inglês ver, ou para presbiteriano ver, domingueiro, quando domingueiro, sem piedade, sem vida, sem espírito, sem palavra, você não encontrará contentamento em nada. Não imagine que os prazeres do mundo haverá de satisfazê-lo, de forma nenhuma. Sua vida será vazia, como um deserto sequioso. Você desejará muitas coisas, cobiçará os bens do próximo, mas nenhum destes bens trarão satisfação. Somente Cristo satisfaz. Somente Deus produz em nós genuíno contentamento espiritual. Os pecados, portanto, que são proibidos neste mandamento, o 10º mandamento, estão todos relacionados à intenção maligna chamada de inveja.
E a inveja, meus irmãos, nada mais é do que uma rebelião contumaz contra a manifestação da providência de Deus em nossa vida. Isso é ser invejoso. Ela se manifesta como murmuração, ela se manifesta como tristeza, como angústia, como ódio, como revolta. Há vários tipos de manifestações da inveja, mas a fonte é sempre a mesma: é uma rebeldia contra a providência de Deus, contra aquilo que Deus tem te dado, contra a parte que te cabe neste mundo, para glorificar a Deus, a fim de que você não se apegue em demasia a coisas vis e transitórias, a fim de que você se apegue àquilo que de fato interessa, que são as coisas eternas que procedem do próprio Senhor. Às vezes Deus te abençoa com a pobreza. A pobreza pode ser uma bênção, para que você não deixe seu coração ser acometido pelo desejo desenfreado pelos bens deste mundo. Deus abençoou assim homens como Moisés, homem riquíssimo, filho do maior imperador do Egito, do faraó, fazia parte da maior corte do mundo antigo, mas deixou para trás todos os tesouros do pecado, conforme diz a Epístola aos Hebreus, porque julgou muito mais proveitoso o galardão, estava associado a ser humilhado por causa do nome de Cristo. Literalmente é dito em Hebreus o opróbrio de Cristo, ou seja, a humilhação que envolve a missão que ele prestou, segundo a vocação que recebeu de Cristo pré-encarnado, que é o anjo do Senhor. Portanto, meus irmãos, diante de tudo que já foi dito aqui, só há uma coisa que resta dizer: não resista à palavra de Deus, não tente justificar o seu pecado, não resista à voz da Bíblia que te chama para ter uma vida de santidade. Não há outro caminho que conduz à vida. Todos os outros caminhos que você possa tomar, eles se resumem em um só: ao caminho largo que conduz à perdição. Todo qualquer modo de vida que você venha tomar para si é vão, é vil, é contrário à verdade. Somente pela graça de Cristo que nos salva, e pela novidade de vida em Cristo, que nos transforma gradativamente através do Espírito Santo, é que podemos espelhar a imagem de Deus, que transforma nosso relacionamento com o Pai, nosso relacionamento com o próximo, nossos lábios e o nosso coração. Ouça esse apelo. É um apelo genuíno. Eu vou chamar de minha frente, né? Eu vou fazer no emocionalismo, mas o Espírito Santo, que habita no coração dos filhos de Deus, ele haverá de te dar força. Se você, de fato, sinceramente, disser ao Senhor: Senhor, eu quero uma vida de santidade, eu quero fazer da minha vida aquilo para o qual fui criado, um espelho da tua glória, imagem e semelhança do Senhor. O Senhor sabe que eu sou pecador, eu mereço morrer, mas Cristo morreu em meu lugar. Então, Senhor, me transforma, porque eu não posso, mas tu podes. E mais do que Deus tenha poder para isso, Deus quer fazer isso. Lembre-se daquele leproso que encontrou Jesus logo depois que ele pregou o Sermão da Montanha. Quando eu leio o Sermão da Montanha, eu me sinto leproso. Mas o leproso chega para o Senhor e diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. O que Jesus disse para ele? Eu quero. Fica limpo. Vamos ter agora um momento de oração silenciosa. Jesus quer que sejamos limpos. Busquemos, portanto, a Deus, para que Ele, que é santo, nos limpe, nos purifique. Vou pedir em seguida que o reverendo Duarte venha aqui à frente, faça uma oração por nós, e por fim teremos um momento de perguntas. Reverendo, pode te abrir aqui à frente? Meus irmãos, vamos orar por alguns instantes silenciosamente.
amado, a grande verdade é que sinto indigno de fazer esta oração. Ao ser confrontado pela tua palavra e por este desafio. Minha oração, nossa oração nessa noite é que tens misericórdia de nós, ó Deus. Nós somos um povo de puros lábios, Senhor. Habitamos com gente de igual forma, da mesma maneira. Mas o Senhor, nesses dias, nos dará a oportunidade de pensar na nossa vida, de mudar essa situação, de vivermos uma nova etapa. Somos confrontados pela Tua Palavra mais uma vez nessa noite, Senhor. E a semelhança de Isaías, queremos ser purificados e santificados. Em nome de Jesus. Queremos responder assim ao apelo que nos é concedido, nos é feito nessa noite. Queremos, meu Deus, levantar nossas mãos sem animosidade, mãos santas. Trabalhe nosso caráter, refaça a nossa integridade. Queremos, ó Deus, ser os vasos de honra para tanto só Teu Espírito para aplicar tudo que nestes abençoados dias recebemos, estas belas palavras de Deus. Aplica, Deus, transformando-nos e fazendo-nos semelhantes a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso Supremo Pastor, o nosso modelo melhor e maior, em nome de quem nós oramos. Amém. Alguma pergunta, meus irmãos? Pois não. A unção da verdade pode ser ou não um falso testemunho. Em que caso ela é um falso testemunho? Em que caso ela não é, isso vai depender da intenção do coração. A mentira está sempre associada a uma intenção perversa de ludibriar o próximo. Então, quando eu omito a verdade para conduzir o outro ao erro, para ludibriá-lo, eu estou cometendo um falso testemunho. Mas quando eu omito a verdade por questão de conveniência, no sentido de prudência, por exemplo, né? Quando um tio meu que ele morreu atropelado por um trem, estava andando na linha, bebeu umas cachaça, né? Estava vendo o arraial da fazenda, passou um pontilhão que tinha lá, andando na linha, desmaiou na linha, bêbado. O trem passou, né? Morreu. Nós omitimos a verdade para minha avó por um tempo. Isso não é o pecado, né? Porque não houve um motivo ali de ludibriar, mas de preservar. Nós que somos pais, somos adultos, omitimos muitas verdades dos nossos filhos de acordo com a idade que eles estão. Pastores omitem a verdade dos fiéis porque nem todos estão preparados para saber de coisas que são coisas que devem ser preservadas. Por isso que a reunião do conselho é secreta. Por isso que as reuniões que dizem respeito à disciplina são mais particularmente resguardadas, incluindo não apenas o fato de ser uma reunião secreta, mas de ter uma ata à parte, que não pode ser consultada pelos membros. Então vejam, neste ponto aqui nós estamos cumprindo o mandamento. Por quê? Porque o mandamento visa uma verdade que preserva a imagem de Deus em nós, nosso bom nome e do irmão. Então nós estamos conservando, preservando. Então a omissão vai depender da intenção, para justificá-la como cumprimento ou descumprimento desse mandamento, desse novo mandamento. Mais alguma questão? Entendido, né? Mais alguma questão? Tem um texto bizantino, Padre Marcelo, texto bizantino, já viram? Pastor, eu ficava contando sobre
qualificação do melhor, eu lembrei do episódio que foi interessante. Eu conheço uma pessoa que ela era muito zelosa, que esqueci de falar a verdade. Ela tinha um costume de, quando ela estava na casa dela, alguém ligava e ela não queria atender, aí ela entrava no banheiro e falava assim, fala que eu estou no banheiro. É verdade. Isso aí é uma situação, né? Fica até medo. Fala que eu não posso atender. Uma vez eu menti, teve um perdão a Deus, que foi uma pessoa que me ligou, negócio desse stand de banco, vendendo não sei o quê, aí me veio insistindo. Ah não, vou cancelar o carro de crédito, mas eu não queria cancelar, não queria cancelar. Foi não, estou desempregado, aí cancelou na hora. Enrolando, estou desempregado. Mas eu não devia ter mentido, né? Perdão. Mas eu não parava de insistir, não. Não, você tem tal coisa, espera você tem que ouvir as promoções que nós fomos esse mês, os milhares. Eu estou desempregado, né? Ah, não, tá bom, cancelar. Mas nunca falo isso. Pois não, não. Até quando que é picuinha, por exemplo, na internet, que é o lugar mais fácil de mentir, ou omitir alguma coisa. Por exemplo, nesse negócio da Apple e tal, você não pode colocar o endereço brasileiro, você tem que colocar o endereço americano, alegando que ele é seu. Mas isso não vai afetar em nada, não vai ofender ninguém. Mas se vier com não nada, eu Arthur, ele sabe tudo. Mas, meus irmãos, se é algo que de fato é desonesto, no sentido de que induz o outro ao erro, é pecaminoso, sempre. Sobre a realidade virtual, eu resolvi sair da realidade virtual. Eu tenho Facebook, não tenho Facebook, não quero ter Orkut, não quero nada disso, só tenho e-mail. Por quê? Porque é tão difícil manter a piedade na realidade real, mas na realidade virtual também. O negócio bom para pecar é que esse vai brigar com os outros, discutir, vai ter discussão sobre MMA, discussão sobre não sei o quê. Aí você começa a ver aquele povo, ver não, né? Porque só ali, mas tem povo que tem, se for livre, né? Tem desde a época da escola que eu não vejo aqueles caras chatos, eles aparecem. Né? Meu Deus, eu estou fazendo isso aqui, a realidade real é tão chata, até virtual para piorar, né? Aí eu saí desses negócios, né? Conselho, né? Não sei, o pessoal fala uma ferramenta importante para evangelização e tal. Então só evangeliza, então só para evangelizar. É difícil se evangelizar. É uma chatice, você discute com o povo, é chatice, eu saio, eu não quero saber nunca mais de Facebook, né? Só se o conselho de me obrigar, o pastor daqui uns 20 anos, passou no dia Facebook, depois eu passo da igreja. Aí eu entro. Né? Mas falei disso só para a gente ter cuidado com essas mídias, né? Com essas realidades virtuais. Porque as pessoas mentem ali sobre idade. Ah, eu vou entrar no culto, mas tem um negócio desse, ninguém usa mais, né? Mas tem 18 anos, tem dia, você peca. É óbvio que se tem uma censura, é porque não é apropriado para pessoas de idade menor que 18, então não pode. Acabou. Então as pessoas mentem sobre idade, mentem sobre nome. Além do que, faz o que é pior do que mentir, que é se expor, né? Expõe a vida dela toda ali. Então vejam, isso é pecaminoso contra o nono mandamento, porque o nono mandamento manda preservar o bom nome do outro e o seu. Você não deve se expor. O que você faz? Tira todas as fotos do acampamento, aí põe na realidade virtual. Você está expondo a sua imagem, expondo outras imagens. Eu não gosto de colocar a minha foto lá. Né? Tem que pagar meu direito de imagem. Tá caro. Né? Não põe não. Né? Ou então põe um negócio que ninguém pode abrir, para não ter que ter uma senha, sei lá. Não sei se é possível fazer isso, deve ser. Mas a gente se expõe demais, a gente está vivendo uma sociedade da alta exposição da nossa imagem. E não deve ser feito isso, né? Deve ser feito, não é conveniente. Não é conveniente. Aí ficam investigando a vida do outro, né? Tira o que minha ex-namorada está fazendo. Vai lá. Ah, vou ver que tem fulano lá no colégio. Não, que coisa, isso aí se fosse só banal, além de ser pecaminoso, mas é coisa tão boba, né? Tão banal, né? Uma perda de tempo. A gente deu horas nisso, né? Horas nisso. Mas tem gente que diz, só vem isso aqui, não quer ver essas porcarias, você vai dos outros, não. Tô nem aí para ver dos outros, não quer nem saber, tô nem aí. Não é igual aquela música, tô nem aí, tô nem aí. Eu nem saber, eu quero ver foto de ninguém. Não quero ver minha também, quero saber foto dos meus filhos, estou vendo aqui ao vivo, não guardo foto da minha infância, quer saber? Eu deixo pra lá. Estou brincando, tá, gente? Eu guardo foto. Mas a gente fica muito preocupado com isso. Muito preocupado. E a gente cria ocasiões para pecar que não seriam necessárias se nós fôssemos mais comedidos no uso dessas mídias.